quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Ou seja, se você observa que dois ângulos, né, somando esses dois ângulos, você obtém um ângulo reto, ou seja, você obtém um ângulo de 90 graus, então significa dizer que esses dois ângulos são complementares. De novo, o que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma resulta 90 graus. Tá? Então, ângulos complementares são ângulos quando você soma esses ângulos, o resultado vai dar 90 graus. Beleza? Então, aqui eu tenho um exemplo. Ó. Você observa que esse ângulo mais em cima aqui, ele mede 60 graus. E o ângulo um pouco mais abaixo, deixa eu ver se ele aparece. E o ângulo um pouco mais abaixo representa 30. Então, você observa que se você somar esses dois ângulos, você obtém 90 graus. Então, eu posso dizer que esses ângulos são complementares, porque a soma deles resulta 90 graus. Tá? Então, outro exemplo, o ângulo de 50 graus e 40 graus também são ditos como complementares. Tá? O ângulo de 70 graus e 20 graus também são classificados como complementares, tá? Então, qualquer ângulo, 80 e 10, tá? 80 graus e 10 graus. Então, qualquer ângulo cujo resultado da soma entre eles dá 90, eles são classificados como complementares. Caem bastante questões pedindo para você determinar quem é o segundo ângulo, por exemplo. Dado, não tem aqui, tá? Mas vamos imaginar a questão. Dado dois ângulos complementares, um deles mede 85 graus. Determine o segundo ângulo. Então é muito fácil. Se eu já estou afirmando que esses dois ângulos são complementares, então significa dizer que o resultado da soma é 90. Então, se um deles mede 85, então o segundo ângulo só pode ser 5 graus. Então, você vai realizar uma subtração de ângulo. Você vai pegar 90 menos 85, tá? Para resultar 5 graus. Então, é bem tranquilo. Ângulos suplementares, também é muito semelhante, tá? Ângulos complementares, o resultado da soma é 90, já que não. Não, o resultado da soma é 180 graus. Então, se você somar dois ângulos e o resultado desses dois ângulos der 180 graus, significa dizer que esses ângulos são
suplementares, tá? Então, complementares, o resultado da soma é 90 e suplementares, o resultado da soma é 180, beleza? Então, por exemplo, aí na imagem você observa que tem um ângulo de 70 graus e um outro ângulo de 110. Então, tudo, né, a soma dos dois ângulos vai resultar 180 graus, um ângulo suplementar. Beleza? Ângulos replementares, tá? Então, no caso aí, é quando a soma dos dois ângulos vai dar 360 graus, tá? Somando os dois ângulos vai dar 360 graus, beleza? Então, complementares, o resultado da soma vai ser 90. Suplementares, o resultado da soma vai ser 180. E replementares, o resultado da soma vai ser 360 graus. Beleza? Então, se eu digo, dois ângulos são replementares. Se um deles mede 200 graus, determine o segundo. Então, é só você subtrair 360 menos 200, que daria 160, tá? Então, complementares 90, suplementares 180 e replementares 360, tá? E, por que pareça, pessoal, é só, tá? Por hoje, vamos parar aqui. Porque essa parte aqui eu vou deixar... Ah, C3 também eu posso comentar. Mas quando eu falar de ângulo oposto por reto paralelo transversal, que é essa parte aqui, eu vou deixar para a próxima semana, que é um pouquinho mais complexo. Então vamos lá, ângulo oposto pelo vértice, tá? Ou AOPV, tá? AOPV, ângulo oposto pelo vértice. Então, dado duas retas concorrentes, tá? O que são retas concorrentes? São retas que se cruzam, tá? Você vai observar que essas retas que estão se cruzando, elas não podem ser perpendiculares, tá? Ou seja, não pode ser tipo uma cruz. Tem que ser concorrente, mas não pode ser retinho, tem que ser inclinado um pouquinho. Você vai observar que essas retas concorrentes, elas vão formar quatro ângulos, tá? Onde dois ângulos serão sempre opostos. Ou seja, você vai ter um ângulo, aqui é a imagem, estou conseguindo observar. Você tem um ângulo X, que ele é oposto ao ângulo Y. Você tem um ângulo A, que ele é oposto ao ângulo B. Então você vai formar sempre quatro ângulos, onde dois deles serão opostos. Então, o que diz a regra AOPV? Ângulo oposto pelo vértice. Muito simples. O ângulo